A casa onde eu moro fica a apenas algumas centenas de metros de uma pequena igreja no subúrbio. Embora eu tenha sido criado cristão, nunca fui muito religioso e só ia à igreja quando meus pais me levavam quando eu era criança. Meu pai morreu quando eu era adolescente e paramos de ir juntos à igreja. Depois disso, só ia quando meus amigos me convidavam. Agora, aos 21 anos, só passo pela igreja quando preciso ir para a cidade, porque tem uma estrada de terra ao lado que leva ao estacionamento atrás, adjacente a uma estrada principal, onde é fácil pegar um ônibus para o trabalho. É mais perto do que o portão da vila na direção oposta, e eu só preciso pegar um ônibus dali. Não sou um homem facilmente assustado, nem experimentei um trauma duradouro depois de levar um susto. E estou aqui para contar que o que vi ao lado dessa igreja há 3 meses ainda me assombra profundamente. Uma tempestade havia sido anunciada para aquela semana, mas, saindo para o trabalho naquela quinta-feira de manhã, o céu estava limpo, sem uma única nuvem para cobrir o céu estrelado. Então não levei guarda-chuva. Pulei o portão do estacionamento, que estava trancado com corrente até às 6 da manhã para a primeira missa. O guarda do posto não se importou, pois a equipe da igreja conhecia bem minha família. Trabalho como cozinheiro em um hotel, e é um trabalho muito exigente. Preciso sair de casa antes do nascer do sol, e na maioria dos dias, trabalho muito depois de se pôr. A única vez que vejo o sol é se estou designado para uma estação no buffet, onde temos vista para a área da piscina. Foi um dia típico de trabalho pesado e salário baixo para mim. Não fui designado para a linha do buffet. Fiquei na cozinha, onde não havia janelas, então fiquei surpreso ao ver as ruas alagadas quando terminei o expediente. Aparentemente, tinha chovido muito durante toda a tarde e parou por volta do pôr do sol. Eram cerca de 8 da noite quando saí do hotel, e no meu país, ruas alagadas significam trânsito parado por pelo menos algumas horas. Isso não era incomum. Eu já tinha lidado com situações semelhantes antes. Também significava que eu poderia dormir no ônibus, então não estava tão chateado. Avançando para meia-noite, e estava chovendo novamente. Não estava muito longe do estacionamento da igreja, então decidi descer do ônibus e começar a andar, pois não tinha se movido nos últimos 10 minutos. Coloquei meu celular e carteira na minha mochila à prova d'água, que também continha uma camisa reserva, minha chave de casa e meu conjunto de facas. Não me importava de me molhar. Nessa hora, o portão do estacionamento já estava trancado com corrente, mas eu pulei como de costume. O estacionamento estava alagado até o joelho, e não havia guarda no posto. Imaginei que ele tivesse se abrigado na igreja. Estava bem escuro, mas me concentrei na pequena quantidade de luz vinda das casas à distância, que mais pareciam pontos. Atravessei o estacionamento aberto, que parecia uma piscina infantil, quando ouvi um barulho estranho no canto distante à minha esquerda. Devido à forte chuva, não conseguia distinguir o que estava lá, mas sabia que não estava sozinho. Todas as luzes do estacionamento estavam apagadas, e as únicas coisas que me guiavam eram as luzes fracas das casas à distância e minha memória da paisagem da área. Era um caminho direto pela estrada de terra, então não precisava me preocupar com uma fonte de luz. O som de todas as gotas de chuva caindo acumulava-se em um ruído estático abafado, então foi fácil para mim perceber que havia algo acontecendo naquele canto. Eu podia ver a silhueta de uma pessoa que parecia estar sentada, então só conseguia ver da cintura para cima. Conforme me aproximava e meus olhos se ajustavam ao escuro, percebi que era uma mulher por causa de seu cabelo comprido e contorno curvilíneo. Ela estava mexendo os braços e espirrando água ao redor, grunhindo enquanto socava a água. Ela estava a cerca de 2 carros de distância, então não estava tão preocupado. Já tinha lidado com pessoas loucas antes. Olhei para ela algumas vezes enquanto passava e então cheguei à estrada de terra. Bem inquietante. Ela estava fora do meu campo de visão neste ponto, e a lama tornava difícil caminhar. A água estava apenas na altura do tornozelo agora, mas continuei tendo que arrancar meu pé a cada passo, pois meus sapatos afundavam na lama. Um pequeno respingo me fez olhar para trás, e na escuridão daquela estrada de terra, a mulher estava esparramada de cara na água rasa. Gelei, pensando se deveria ou não ajudá-la. Odiava a ideia de ser o cara que deixou alguém se afogar em água de 15 centímetros de profundidade. Ela estava a cerca de 10 passos de mim, e,
Antes que eu pudesse decidir o que fazer, ela começou a se mexer. Estava escuro demais para ver detalhes, mas seu contorno era distintivo o suficiente para eu ver que ela estava olhando para mim. Ela lentamente se apoiou nas mãos e nos pés, como se fosse levantar, mas suas mãos permaneceram no chão. Já estava apavorado nesse ponto, minhas pernas não funcionavam e pensei em pegar minhas facas, mas tinha medo de me mexer. Então ela começou a rastejar em minha direção, sobre mãos e pés. Isso me deu um choque, e de repente eu estava correndo em direção à minha casa. Podia ouvir os respingos atrás de mim, junto com sua respiração áspera, quase como se ela estivesse tossindo. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas, e a chuva no meu rosto fazia as luzes das casas distantes ficarem embaçadas. Mas eu sabia que estava correndo pela minha vida. Não conseguia dizer se ela estava se aproximando, mas não tinha coragem de olhar para trás. Ouvi o grito dela, com uma voz tão áspera que se assemelhava ao guincho de um porco. Curto, agudo e alto, um grito de raiva sem palavras. Acredito que foi a vez que corri mais rápido na minha vida. Nesse ponto não conseguia ouvir nada além da chuva, ensurdecedora, implacável e violenta. Minha casa estava perto. Passei correndo por algumas casas com suas luzes fracas da varanda e pude dizer que estava correndo no asfalto. Não sei quando aconteceu, mas aparentemente perdi meus sapatos de volta na estrada de terra. Na última curva, estava na minha porta. Finalmente, rasguei a abertura do zíper da minha mochila com força e vasculhei o interior à procura da chave, olhando freneticamente ao redor para ver se ela ainda estava me seguindo. Entrei em casa, bati a porta e desabei. Não me lembro do resto daquela noite, mas quando acordei, na manhã seguinte na minha cama, meu irmão mais velho me contou tudo. Ele estava acordado quando cheguei em casa naquela noite e foi até a porta da frente quando o barulho o alertou. Disse que eu estava de joelhos, encostado na porta, chorando baixinho. Ele acordou minha mãe e eles tentaram me consolar, mas eu não falava. Tentaram me fazer perguntas, mas eu só balançava a cabeça. Eles me colocaram em roupas secas e me levaram para a cama. No café da manhã, contei o que aconteceu e minha mãe disse que avisaria os guardas da vila. Dava para ver que estavam preocupados com minha segurança, mas não entendiam o medo que eu sentia. Meu irmão até brincou sobre isso. Não fui trabalhar naquele dia. Na verdade, tirei o resto da semana de folga porque peguei febre. Os guardas fizeram uma investigação menor e até aumentaram a patrulha por um tempo, mas não encontraram nada, exceto meus sapatos no estacionamento. Não consigo mais caminhar sozinho sem olhar para trás a cada 5 segundos. Ruídos repentinos fazem meu coração saltar e nem consigo suportar o som da chuva. Tenho melhorado, embora agora consiga dormir com as luzes apagadas. Só queria parar de ver a silhueta da mulher rastejante quando começo a pegar no sono. Queria poder contar mais sobre ela. Eu realmente queria. Porque uma coisa é ter medo de algo. Mas quando você não entende o que teme, sua mente preenche as lacunas com coisas terríveis.